Você pensa que conhece a escravidão. Você não conhece nada. Foi muito pior que você imagina. Eles esconderam de você. Queimaram os livros. Tentaram apagar as atrocidades. Por que você nunca ouviu falar dos escravos tigres? Porque a elite brasileira teve 300 anos para enterrar essa vergonha. Porque queimaram os documentos. Porque destruíram as evidências. Porque é mais fácil mentir sobre o passado do que enfrentar a verdade. Rio de Janeiro, 1830 a 1888. 12 mil homens viveram o trabalho mais desumano da história da humanidade. O mais cruel, o mais degradante. O que eles não queriam que você soubesse? Escravos tigres. Não eram tigres por serem ferozes. Eram tigres porque carregavam tigres. Os barris de excremento humano da elite. A sujeira dos poderosos. A merda de quem os escravizava. Acordavam às 4 da madrugada. Colocavam a máscara de ferro que selava suas bocas como túmulos. Carregavam 40 quilos de dejetos humanos por 16 horas seguidas. Respiravam por 2 furos minúsculos. Muitos morriam asfixiados. Era exatamente isso que os senhores queriam. Imagine carregar a merda de outro homem o dia inteiro sem poder gritar, sem poder chorar, sem nem mesmo tomar água direito. Imagine caminhar 20 quilômetros pelas ruas carregando a humilhação daqueles que te matam lentamente. Eles apagaram isso dos livros de história, removeram das escolas, esconderam da sociedade. Por quê? Porque a verdade sobre escravidão branda no Brasil destrói qualquer mentira sobre escravidão. Expectativa de vida, 7 anos, máximo. Taxa de mortalidade, 40% por sufocamento. 0 chance de liberdade. Trabalhavam até morrer carregando a sujeira de seus assassinos. Tentaram fazer você esquecer. Tentaram fazer o mundo esquecer. Mas a verdade sempre encontra um caminho. E agora, você vai descobrir o que eles tanto se esforçaram para esconder. Esta é a dor que apagaram da história. O sofrimento que o Brasil enterrou por 3 séculos. A realidade mais brutal que existiu em solo brasileiro e que tentaram fazer desaparecer para sempre. Prepare-se para conhecer o inferno que esconderam de você. Prepare-se para descobrir por que queimaram os livros. Prepare-se para enfrentar a verdade que não queriam que você soubesse. Escravos tigres. A verdade que tentaram apagar. A história que queimaram. O segredo que esconderam por 300 anos. Agora você vai saber de tudo. Imagine acordar todos os dias, sabendo que a primeira coisa que vai sentir é o ferro gelado encostando no seu rosto. Uma máscara pesada, cruel, que tranca sua boca, não para te proteger, mas para te apagar. 2 buracos minúsculos no nariz é tudo que te deixam para respirar. E você vai respirar por ali por 16 horas, carregando 40 quilos nas costas. Não é ouro, não é comida, é merda. Merda morna, fedorenta, escorrendo pelas suas costas, descendo pelas suas pernas, grudando na pele. Você não pode reclamar, a máscara não deixa. Você não pode vomitar, a máscara não deixa. Você nem pode chorar, porque a máscara transforma lágrimas em dor. E o pior, você vai andar 20 quilômetros assim. Casa por casa, rua por rua, enquanto as pessoas olham e fingem que não veem nada, como se fosse um poste, como se fosse parte da calçada. 12 mil homens viviam isso todos os dias no Rio de Janeiro. A expectativa de vida? 7 anos. 7 anos respirando por 2 furos. 7 anos carregando humilhação. 7 anos esquecendo o próprio nome. Porque quando você não fala, quando ninguém diz seu nome, ele morre dentro de você. Antônio foi um deles. Durou 5 anos. Caiu morto na Rua do Ouvidor.
carregando merda alheia, sem que ninguém soubesse quem ele era, sem que ninguém chorasse por ele. Mais um fantasma, invisível, na capital do império. Mas não pense que era caos. Não era improviso. Era tudo planejado. Manuais de como apertar as máscaras, horários cronometrados para cada rota, punições exatas para quem errasse o passo. Era a burocracia da tortura, o lucro transformado em suor, sangue e humilhação humana. Agora você vai escutar essa história. Você vai entender o peso da vida que os escravos tigres viviam. Imagina carregar a sujeira de outro homem 16 horas por dia, com a boca trancada por ferro, sem poder gritar, chorar ou sequer respirar direito. Esse era o inferno que o Brasil escondeu por quase 300 anos. Rio de Janeiro, 1830 até 1888. Enquanto a elite se dizia civilizada, nasceu a profissão mais desumana da história da escravidão: os escravos tigres. Não, eles não eram chamados assim por serem ferozes. Eram tigres porque carregavam tigres, como chamavam os barris de excremento humano vindos das casas ricas. Você pensa que já sabe o que foi a escravidão? Esquece tudo. Os escravos tigres eram o fundo do fundo da desumanização. Acordavam às 4 da madrugada, vestiam a máscara de ferro que fechava a boca, carregavam 40 quilos de dejetos por 16 horas seguidas, andando 20 quilômetros por dia pelas ruas do Rio. Não podiam falar, não podiam gritar, nem tomar água direito. Aquela máscara não era só crueldade, era controle total da alma. Porque um escravo que pode falar pode reclamar. Um escravo que pode gritar pode se rebelar. Um escravo que pode cantar pode lembrar que ainda é humano. Então, eles trancaram a alma junto com a boca. 12 mil escravos tigres todos os dias nas ruas do Rio. Expectativa de vida, 7 anos. Taxa de morte por problemas respiratórios, 40%. Libertação por bom comportamento, nunca. Eles trabalhavam até morrer, carregando a sujeira de quem os matava lentamente. E entre todos, havia um que se recusou a desaparecer. Seu nome era João, e essa é a sua história. Agora, imagine a solidão. Sofrer na frente de milhares e ninguém reconhecer que você está sofrendo. Não porque não veem, mas porque decidiram que você não é gente. Essa foi a vida dos escravos tigres. Por 58 anos, 12 mil homens andando pelas ruas mais ricas do Brasil, invisíveis, ignorados, reduzidos a ferramentas de carregar sujeira. Mas entre eles, havia um que se recusou a sumir. Um que entendeu que, mesmo com a boca trancada, a alma ainda podia gritar. Seu nome era João. João sabia que cada passo que dava, cada pedra solta no calçamento, cada janela que se abria para olhar, podia ser um mapa. Ele estava planejando, ele estava memorizando, ele estava resistindo. Até que numa noite, tirou a máscara, o rosto em carne viva. Pegou um pedacinho de carvão e escreveu na parede da senzala: Meu nome é João. Eu existo. Eu sou gente. Aquelas palavras eram mais perigosas que qualquer faca, porque um escravo que lembra quem é se torna impossível de apagar. E a partir dali, João não escreveu só sobre si mesmo, escreveu sobre todos. Devolveu nomes, devolveu histórias, devolveu humanidade. Mas os senhores sabiam o perigo. E um deles disse a frase que resume o medo de todo opressor. Um escravo que lembra que tem nome, logo vai lembrar que tem direitos. E um escravo que lembra que tem direitos, logo vai lembrar que tem punhos. E essa é a história que nunca te contaram.
porque expõe que a escravidão no Brasil não foi branda, foi calculada, foi sistemática, foi um inferno disfarçado de civilização. Depois daquela noite, João não parou. Agora não eram só palavras sobre si mesmo. Ele começou a escrever memórias, coisas que o ferro não conseguia trancar. Minha mãe se chamava Maria. Eu nasci livre. Tinha uma irmã que cantava. Cada palavra era um ato de guerra silencioso. Cada letra, uma recusa em desaparecer. Ele escrevia até o carvão virar pó nas mãos e repetia para si mesmo: eles podem prender minha boca, mas não podem prender minha alma. 3 dias depois, madrugada, o feitor entra na senzala. Vê a parede coberta de palavras. Seu rosto se fecha num ódio seco. Quem foi? Quem escreveu isso? Silêncio. João, de máscara, não pode falar, mas seus olhos brilham como nunca. O feitor se aproxima. Eu sei que foi você, tigre. Sei pelo jeito que me olha. João não desvia o olhar. Não abaixa a cabeça. Naquela mesma noite, ele escreve de novo, mas dessa vez escreve os nomes de todos os outros escravos. Antônio, ferreiro antes de ser escravo. Benedita fazia o melhor doce de coco. Pedro tinha 3 filhos que foram vendidos. Era mais que palavras, era devolver humanidade. Enquanto o mundo dormia, João plantava memória, plantava resistência. No meio dos nomes, ele escreve a frase que mudaria tudo: nós existimos. Uma semana depois, madrugada, João acorda e vê algo inesperado. Outros escravos, acordados, olhando a parede. Benedita passa o dedo sobre seu nome. João, esse sou eu, Benedita que fazia doce de coco? Ele não pode responder, mas os olhos se enchem de lágrimas. Antônio se aproxima. Eu havia esquecido que um dia forjava ferro, que tinha mãos que criavam, não só obedeciam. Um por um começam a sussurrar memórias. Meus filhos, como eram os rostos dos meus filhos? Minha receita de doce, ainda lembro. João percebe algo assustador e belo. Ele não estava só lembrando quem era, estava acordando uma senzala inteira. 2 dias depois, o Senhor entra com o feitor. Olha para a parede. Seu rosto fica lívido. Você sabe o que isso significa? São só rabiscos, Senhor. Não, isso são ideias, e ideias são mais perigosas que facões. Olha para João. Um escravo que lembra que tem nome, logo vai lembrar que tem direitos. E um escravo que lembra que tem direitos, logo vai lembrar que tem punhos. Queimem a parede, agora. Os capangas raspam, queimam, destroem cada palavra. Mas algo acontece. Enquanto as chamas sobem, Benedita começa a sussurrar. Meu nome é Benedita. Eu fazia o melhor doce de coco. Antônio se junta. Meu nome é Antônio. Eu era ferreiro. Logo, toda a senzala sussurra seus nomes. E o Senhor percebe com horror. A parede podia queimar, mas a memória já estava viva. O Senhor sabia que não podia manter João ali. Naquela noite, decidiu. Vendam o tigre, amanhã, para as minas de ouro de Minas Gerais. O feitor tentou argumentar, mas, Senhor, ele é nosso melhor carregador de... Ele não é mais um carregador, ele é um vírus. Um vírus que está infectando minha propriedade com humanidade.
E pela primeira vez, havia medo nos olhos do opressor. Medo de escravos que lembram que são gente. João também sabia que ia ser vendido. Na sua última noite na senzala, fez algo inesperado. Removeu a máscara. Pela última vez. Foi até cada escravo e sussurrou: lembrem, sempre lembrem, vocês têm nomes. Vocês são gente. E ninguém pode roubar isso de vocês. Foram suas primeiras palavras em 3 anos. Benedita chorou. E você, João? Como vamos lembrar de você? Ele sorriu. Mesmo com o rosto marcado pelo ferro. Toda vez que vocês sussurrarem seus nomes, eu estarei aqui. Tocou o próprio peito. A resistência não morre. Ela se multiplica. 6 meses depois, João estava nas minas de ouro. Sem a máscara, mas com correntes nos pés. 18 horas por dia, cavando para enriquecer outros homens. As condições, piores que no Rio. Mas algo tinha mudado. João não cava só ouro, cava esperança. A cada golpe de picareta, sussurra nomes. Benedita, Antônio, Pedro. Os outros escravos começaram a perguntar: por que você fala esses nomes? Porque cada nome é alguém que se recusou a desaparecer. Logo, João ensinava a todos o que aprendeu na senzala, a escrever seus nomes nas paredes escuras da mina. 2 meses depois, cada galeria estava coberta de nomes. Histórias, memórias. O capataz descobriu. Quem está fazendo isso? Quem? Ninguém respondeu. Mas todos olharam para João. Ele se levantou, mesmo sabendo o que viria. Fui eu. Por quê? Porque um homem sem nome é apenas uma ferramenta. Mas um homem que conhece seu nome, esse homem é uma ameaça. O castigo foi decidido. 100 chibatadas. Públicas. Na frente de todos, para servir de exemplo. A primeira rasgou as costas. A segunda, a terceira, e João não gritou. Na 10ª, algo extraordinário aconteceu. Ele começou a cantar. Uma canção que sua mãe cantava quando ele ainda era livre. Lá na mata tem uma flor que não murcha nem no sol. Os escravos reconheceram. Era uma canção de liberdade. Um por um começaram a cantar junto. 30 chibatadas, 50, 70. A canção cada vez mais forte. O capataz percebeu com horror. Não estava quebrando João. João estava unindo todos. Na 85 chibatada, ele caiu no chão, mas continuou cantando. Na 99ª, sua voz falhou. Na 100ª, silêncio. João estava morto, mas a canção continuava. Mais alta, mais forte, como se sua voz tivesse se multiplicado por 200. A notícia da morte de João se espalhou como fogo escondido sob a terra. Não foi contada pelos jornais, não foi registrada nos livros dos senhores. Foi levada de boca em boca, de senzala em senzala, de mina em mina. João, tigre, morreu cantando. Era tudo o que precisavam saber. E isso era mais perigoso que qualquer revolta armada. Meses depois, Benedita, ainda no Rio, foi vendida para outra fazenda. Lá encontrou escravos que, estranhamente, já conheciam a canção que João cantava. Como vocês sabem essa música?
Ela veio de Minas. Um homem chamado João. Ela sorriu. Não, João não morreu. Ele está aqui. Tocou o próprio peito como ele fazia. O tempo passou. O Império Brasileiro começou a tremer. As vozes que antes sussurravam nomes, agora gritavam nas ruas. Clubes abolicionistas, fugas em massa, resistência aberta. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea foi assinada. As correntes caíram, mas a liberdade não começou aí. Começou antes. Começou quando um homem decidiu que não deixaria seu nome morrer. Benedita, já idosa, caminhava pelas ruas do Rio. Passou por um grupo de jovens negros, rindo, conversando, livres. Parou, olhou para o céu e sussurrou: João, você conseguiu. Uma menina se aproximou. Vovó, quem é João? Benedita sorriu. Foi um homem que carregou a sujeira dos outros, mas nunca deixou que carregassem a dele. Foi um homem que, mesmo com a boca trancada, ensinou a todos como falar. Ela franziu a testa. E ele ainda existe? Benedita se ajoelhou, segurou suas mãos e ensinou. E enquanto existir alguém que lembre seu nome, João nunca vai morrer. A menina sorriu. Meu nome é Rosa. Benedita apertou suas mãos com força. Então lembre disso, Rosa. Nunca deixem ninguém roubar seu nome, porque é nele que vive toda a sua história. E assim, de geração em geração, a memória de João Tigre passou adiante. Não escrita nos livros da elite, mas gravada na carne, no sangue, no canto de cada descendente daqueles que ele despertou. E, se você escutar bem, em alguma rua silenciosa ou no canto distante de um quilombo, vai ouvir uma voz rouca, firme, cantando: lá na mata tem uma flor que não murcha nem no sol. A flor é João, e João somos todos nós. Feche os olhos e volte no tempo. Antes de você nascer, antes mesmo dos seus pais, havia homens e mulheres vivendo o inimaginável. Alguns foram arrancados da própria terra, outros nasceram já acorrentados. Trabalhavam de sol a sol, sob chicote, sem salário, sem direitos. Não tinham cama macia, nem prato cheio, nem roupas limpas esperando no armário. Acordavam no frio da madrugada e dormiam, quando dormiam, no chão duro. Mas, mesmo nesse inferno, não desistiam. Lutavam como podiam. Alguns fugiam, outros ensinavam aos filhos o nome da família, para que ninguém esquecesse de onde vinham. Alguns cantavam músicas de liberdade, outros escondiam mensagens nas paredes, outros simplesmente resistiam, sobrevivendo um dia a mais. João Tigre não estava sozinho. Ele era parte de uma corrente, mas não a corrente de ferro, a corrente da resistência, uma corrente invisível, feita de coragem, de teimosia, de esperança. Agora, olhe para você. Você que tem liberdade de ir e vir. Você que pode sonhar. Você que pode escolher o que quer fazer da vida. Percebe? Você carrega no sangue a herança de quem não desistiu. Você é o resultado direto do sacrifício de milhares de pessoas que não tinham nada,
mas ainda assim deram tudo. E cada vez que você pensa em parar, lembre disso. Se eles tivessem desistido, você não estaria aqui. Pense comigo. João não tinha um quarto para chamar de seu. Não tinha um prato garantido na mesa. Não tinha liberdade para falar, para decidir, para sonhar. O dia dele começava na dor e terminava na exaustão. Mesmo assim, ele decidiu que faria algo que ninguém poderia tirar dele: manter viva a memória de quem ele era. Agora, olhe ao redor. Você tem uma cama. Você tem um teto. Você pode falar o que pensa. Você pode estudar, criar, trabalhar pelo seu futuro. Você tem acesso a ferramentas, informação, oportunidades que João nem conseguia imaginar. E mesmo com tudo isso, quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você disse para si mesmo: é difícil demais, não consigo. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Não é que você não possa, é que você não quer sentir o desconforto de lutar até o fim. Mas se aqueles homens e mulheres sem nada aguentaram, o que te impede? Eles plantaram sementes que só germinariam gerações depois. Você é uma dessas sementes. E sementes não nascem para ficar presas na terra. Sementes nascem para romper o chão, crescer e alcançar o sol. Se hoje você abandona seus sonhos, está jogando fora não só o seu futuro, mas também o investimento de todos que lutaram para que você pudesse sonhar. Pare e imagine. Se um escravo resolvesse parar de lutar, se dissesse: chega, vou aceitar, vou esquecer meu nome, vou esquecer quem sou. Seria fácil, mais fácil do que aguentar a dor, o frio, a fome, a humilhação. Mas eles não pararam. Eles suportaram, eles seguiram, e cada passo, por menor que fosse, era um grito silencioso contra a injustiça. E agora, você está aí, com todas as chances que eles não tiveram. Pode escolher seu caminho, pode errar e tentar de novo, pode começar do zero quantas vezes precisar. E mesmo assim pensa em desistir. A vida vai bater em você, vai te empurrar para baixo, vai fazer você duvidar de si mesmo. Mas é exatamente nesse momento, quando parece que não dá mais, que você precisa lembrar: a dor é passageira, o cansaço é passageiro, mas desistir é definitivo. Quando a vontade de parar for forte, lembre-se dos que vieram antes. Gente que lutou sem saber se veria o amanhã. Gente que plantou liberdade, mesmo sabendo que talvez nunca colhesse. Você não está sozinho. Você é o próximo elo dessa corrente, e essa corrente não pode se quebrar agora. Não desista, não por orgulho, não por teimosia, mas porque alguém muito antes de você suportou o impossível para que você pudesse estar aqui, livre e sonhando.